Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Hoje vamos continuar nosso estudo da Catena Áurea, São Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8. É Jesus perdoando os pecados do paralítico. Os judeus não acreditam, né? E então ele cura o paralítico. Então vamos lá. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Pensais o mal, né, em vossos corações? Aqui está como pensais mal em vossos corações. O que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se o homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então eu anotei pouca coisa dos comentários. Tem uma conversa ali sobre qual é a cidade de Jesus. Em geral, Santo Agostinho e acho que Crisóstomo falam que é Cafarnaum, porque Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e morava mesmo em Cafarnaum. Mas acho que São Jerônimo acha que é Nazaré. Então é estranho, né? Mas às vezes tem essas divergências ali nesses assuntos. Quando Jesus fala da fé, ele está falando da fé das pessoas que trouxeram o paralítico. Né? Então, vendo a fé daquela gente, né? Vendo a fé deles, então das pessoas que trouxeram o paralítico. Então tem toda uma questão de, acho que algum dos comentaristas fala que assim como o médico não consulta o doente, ele consulta a família, né? Ele pergunta para a família, né? Ele olha para a família. Então também ele vê a fé daquela gente. Então também tem toda uma questão de a gente interceder um pelos outros, né? E então também é interessante notar que a fé é trazer ele até lá. Então os comentaristas também não falam disso, mas como no século XVI ali teve uma polêmica de fé e obras, né? Você vê que eles trazem o cara, né? Que num certo sentido é uma obra, né? Eles fazem algo e ele fala, vendo a fé daquela gente, né? Então pode ser que tenha sido só a fé no interior do coração, bom, não sei, mas é interessante notar isso. Então, Crisólogo vai notar que o paralítico não agradece o perdão dos pecados. E ele diz que é porque ele estava mais ansioso pela cura do que pelo perdão. Crisóstomo vai falar. Porém, a gente não pode falar que ele não tinha fé nenhuma, né? Porque ele aceitou ser levado até lá. Jerônimo, de novo, vai ressaltar que vai ressaltar a humildade de Jesus, que chama ele de filho, né? Enquanto que os doutores da lei ali não queriam nem tocar no cara. Mas São Jerônimo vai falar de uma relação entre a doença e o pecado. É por isso que ele começa perdoando os pecados, porque provavelmente a doença dele vinha dos pecados. Né? Tem alguns livros, como O Combate Espiritual, que falam que muitas vezes as doenças são para mais não uma tentação, mas e não exatamente um castigo, mas algo que Deus faz ali para meio que quebrar a sua arrogância, né, a sua vaidade, né, para você se submeter a Cristo, né, para fortalecer a sua humildade. Mas aqui São Jerônimo está falando que a doença pode vir do pecado, né? E isso vai ser vários dos santos padres vão falar disso. Então eles também mostram que Jesus transformou a inveja e a vontade de difamação dos escribas em um milagre maior. Porque não, no sentido, essa é uma questão que vai ser importante, Crisóstomo vai falar que o perdão dos pecados é maior, que a cura na mesma medida em que a alma é maior que o corpo. Porque dá a entender, e essa é uma das questões que eu queria entender lendo essa passagem, que diz o que é mais fácil dizer, né? Mas curar os pecados deveria ser mais difícil do que curar o corpo, né? Então, o que é mais fácil dizer,
curar levanta-te, anda, ou curar teus pecados estão perdoados. Isso, na verdade, seria assim, que um é mais evidente do que o outro, né? Então mas não que a alma seja menos importante que o corpo. Então o milagre se torna maior, porque quando ele fala para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, que ele começa falando assim: os teus pecados te foram perdoados, né? Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ele não está dizendo que ele, Jesus, perdoou os pecados, mas que os pecados dele foram perdoados. Como eles não acreditam, né, não só ele faz esse milagre maior no sentido de mais visível, mas ele diz: para que saibas que o Filho do Homem é só Jesus, não é Deus Pai, tem o poder, tem na terra, só ele que está na terra, o poder de perdoar os pecados, levanta-te e anda. Então ele faz um milagre maior no sentido em que ele mostra que ele é um com o Pai. Até aquele momento ele podia ter só um cara que ouviu ali de Deus que os pecados do paralítico foram perdoados. Mas quando ele fala isso, eu estou te dizendo, levanta-te e anda, o cara ter sido curado da paralisia não é maior do que a cura dos pecados. Mas o milagre que é maior é que ele mostra que ele não é só um cara que ouviu de Deus, mas ele é Deus, né? Ele é um com o Pai. Então eu pulei aqui a ordem que eu tinha escrito, mas eu acho que era basicamente isso. Então a doença como sendo uma punição pelo pecado, Jesus transforma a inveja e vontade de difamação dos escribas em um milagre maior. Maior também porque ele fez as duas coisas, né? Primeiro ele perdoou os pecados e depois curou ele, né? Mas teve esse milagre maior de ele mostrar que ele não era só um cara da hora, que Deus gostava dele, mas que ele era o Filho de Deus. Então é basicamente isso, galera. Muito obrigado, até a próxima, espero que tenham gostado.